Saudos amados, na paz do Senhor, nesta tarde maravilhosa, uma tarde abençoada, aonde mais uma vez estamos com uma pérola da graça, a você que tem nos assistido, a você que tem feito parte da nossa live. Estamos na cidade de Erval Seco, aqui nos alegrando na presença do Senhor e com a novidade de vida, trazendo a você uma palavra abençoada, que diz adoração ao tabernáculo terreno, mas que nós temos uma adoração a Deus como templo do Espírito Santo. Eu digo a você nesta tarde maravilhosa que Deus tem algo precioso a você, e eu creio que neste momento Deus tem algo abençoado na tua vida, onde nós queremos ler uma palavra que se encontra Hebreus capítulo 9, do versículo 1 em diante, onde nós vimos que a adoração do tabernáculo terreno não tinha poder, mas que após a segunda aliança nós vimos que aconteceu algo poderoso, onde Deus tem abençoado, onde Deus tem feito maravilha nas vossas vidas. Ora, olha o que diz esta palavra. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. A primeira adoração, a primeira aliança, ela estava envelhecida. A primeira aliança, ela não tinha poder, mas quando veio o poder através daquele sangue precioso derramado na cruz do Carvalho, aconteceu milagre, aconteceu vidas que foram transformadas, vidas que foram renovadas. E eu digo a você que tudo acontece quando nós se colocamos na presença do Senhor, pois a graça mente perfeita da palavra. Quando nós temos uma graça perfeita na nossa mente, nós vimos que a palavra ela procede de algo precioso. A palavra é uma pérola da graça, a palavra é uma espada de dois gumes, a palavra da verdade ela liberta, a palavra da verdade ela transforma a vida. Aonde nós vimos aqui que a primeira aliança tinha lugar terreno, ela tinha lugar específico para fazer uma oração, tinha lugar específico para receber vitória, tinha lugar específico para ver milagre, mas que na segunda aliança não havia nada de templo, porque o templo seria feito. Olha bem, o templo feito pelo próprio Deus, o Altíssimo, não era templo feito por mãos humanas. Mas por isso eu te digo nesta tarde, Deus tem algo precioso às nossas vidas, Deus tem algo precioso aos nossos corações, onde nós vimos esta palavra, pois o santuário terreno, ela não tinha uma habitação para sempre, permanente, mas na presença do Senhor. A segunda aliança fazia com que a mente fosse iluminada, a segunda aliança fazia com que o coração fosse transformado, uma vida revestida do poder e da graça, onde nós vimos, foi levada a um tabernáculo da parte da frente, chamado lugar santo, que estava a mesa e os pães na presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro, olha bem, de incenso, e da aliança totalmente revestida de ouro. Nesta arca estava o vaso de ouro. Olha que tudo terreno. Mas hoje, você como templo do Espírito Santo, você como embaixador de uma nova aliança, ministro de uma nova aliança, você pode ver que algo é diferente nessas coisas. Uma mente iluminada, ela transforma uma aliança abençoada. Olha o que diz a esta palavra no capítulo 8, ele diz assim, capítulo 8 e do versículo 8, diz assim, capítulo 8, versículo 8, diz assim, Deus, porém, achou o povo em falta e disse, está chegando o dia que declara o Senhor. Deus, meu amado, aqui está dizendo, Deus, porém, achou o povo em falta de sabedoria, falta de conhecimento. Então ele achou por si, ele mesmo, Criador dos céus e a terra e o mar, ele que fez tudo o que é perfeito, assim como ele fez o seu filho perfeitamente, na graça, no amor, na fidelidade, aonde um coração aquebrantado encontra a paz, o amor e a santidade. Por isso ele achou, aqui diz que ele achou que o povo estava com falta, onde ele está dizendo estava com falta.
e disse, então é chegado o dia, e declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade. Com a comunidade. Quando ele disse que faria uma nova aliança, a antiga aliança estava envelhecida, estava quebrada, estava enferma, estava muito passada. E nós vamos chegar a esse momento onde nós vamos ver que do capítulo 8, do versículo 13, diz que a nova, olha bem, chamada nova aliança, ela se tornou antiquada a primeira, porque tornou-se antiquada e envelhecida e estava posta a desaparecer. A primeira aliança ia desaparecer. Então, por isso que o Senhor disse, quem faria a nova aliança? Por quem veria a nova aliança? Pelo Cristo ressuscitado, pelo aquele que derramou um sangue precioso para que nos lavasse, para que nos banhasse neste sangue e que nos fosse renovado a uma mente transformada, a uma mente restaurada. É por isso que nós olhamos dentro desse contexto, onde ele disse, não será como a aliança que fiz com os antepassados quando tornei pela mão a tirá-lo do Egito. Olha bem, quando o Senhor enviou a Moisés para tirar aquele povo do Egito, ele tinha comentado que não deixaria faltar o pão, que não deixaria faltar a água, que não deixaria os seus gados morrer, os animais, mas que alimentaria. E assim ele viu, mas se tornou como? Porque a multidão, eles ficaram ali em dois pensamentos, servindo os deuses, aqueles que eles achavam, como nós vimos a Bíblia relatando, aquele bezerro feito de ouros, e eles adoraram o bezerro, e esqueceram do Deus Altíssimo, aquele que fez o céu, a terra e o mar, aquele que tudo está pisado na sua mão. Então o Senhor disse, achei por falta, que esse povo estava faltando um entendimento, uma sabedoria. Então resolvi enviar uma nova aliança, onde ele disse, não será como a aliança que fiz com o antepassado, quando eu tomei pela mão do Egito, mas visto que eles se permanecerá fiéis à minha aliança, e eu me afastarei deles, diz o Senhor, e esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois, meu amado, depois daquele dia, declara o Senhor, depois de que dia? Depois daquele dia que o seu filho fosse para a cruz, onde ele fosse dizer, testelai, está consumado, está paga a escrita de dívida, aonde nós, com a nossa mente voltada a Deus, nós não estaria com aquela aliança antiga, aonde tudo, meu amado, era terreno, onde tudo era feito segundo a vontade humana. E se nós olhar aqui, nós vamos ver dentro desta palavra, aonde acima da arca estava os querubins da glória, olha bem, que com a sua sombra cobria a tampa da arca. Mas o que é isso? O Senhor estava envelhecido, mas que o Senhor disse, olha, eu faria algo diferente, algo abençoado, aonde vocês serão uma nova aliança. Naquele dia eu farei, ele escreverei na mente de vocês. Olha o que ele diz, depois daquele dia, declara o Senhor, porém a minha lei em sua mente, e escreverei em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém, meu amado, ninguém mais ensinará ao seu próximo. Ele diz aqui, nem os seus irmãos dizendo, conheça outro Deus, outro Senhor, como ele disse aqui, desde o menor até o maior, porque lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Quando nós olhamos essa história, nós ficamos aqui imaginando, amado, como que as pessoas trazem coisas para o que aconteceu. É por isso que teve que haver uma advertência. O Senhor teve que enviar um apóstolo para divertir o que estava acontecendo, um espírito de apostasia, um espírito de dúvida, um espírito de adoração a outro Deus, adorando deuses que tem boca, mas não fala, adorando deuses que tem olho, mas não enxerga, adorando deuses que tem ouvido, mas não escuta. Mas por isso o Senhor teve que advertir, e ele diz, Hebreus capítulo 5, do versículo 11 a 14, ele diz assim, quando isso temos muito que dizer, coisa difícil de explicar, porque vocês se tornaram lento para aprender. Olha o que ele estava falando, coisas difíceis de explicar, porque nem todos conseguem entender. Aquele que não tem uma mente voltada a Deus, aquele que não tem a mente iluminada, aonde ele disse, Efésios capítulo 1, versículo 18, iluminarei as orações, era para que iluminasse os olhos, para que o coração fosse regenerado, transformado para o Senhor. Mas eles estavam confusos, aonde ele disse aqui,
Quanto isso, temos muito que dizer, mas é difícil de explicar, porque vocês se tornaram lento para aprender. 12. Embora a esta altura já tivesse sido mestre, precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios, olha bem, os princípios alimentares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido, a pergunta é esta: ainda estão precisando de um alimento materno ou ainda precisam do alimento sólido? Não, com a mente iluminada, você está com o alimento sólido, o alimento do poder, a palavra, o revestimento, aquilo que nós falamos, aonde a palavra entra, a primeira aliança sai, porque é o poder de Deus que anuncia tudo isso. Olha o que ele diz no versículo 13: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas olha o que diz o versículo 14: muitos precisam, porque ainda estão com a mente ainda precisando de alimento. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que têm uma mente já transformada. É o que nós temos falado. Quando a mente é transformada pelo Senhor, há algo diferente, aos quais, pelo exercício constante, tornar-se apto para discernir tanto bem como mal. Aqui nós vimos esta palavra. É por isso que a primeira aliança, ela não tinha um discernimento, ela não tinha um entendimento, mas a primeira aliança, ela foi velha, foi envelhecida, estava prestes a desaparecer, mas que a primeira aliança, olha bem, a primeira aliança não tinha um aperfeiçoamento. Por isso foi feita a segunda aliança, o segundo pacto, o segundo entendimento, aonde você teve uma mente voltada a Deus, aonde, meu amado, a graça de Deus soberanou, aonde ele diz, nós devemos ouvir, mas temos que, olha bem, partir para nós e não sermos enganados. Por isso que nós precisamos ver, Tiago capítulo 1, do versículo 22 a 25, Tiago, olha o que diz essa palavra, Tiago capítulo 1, aonde está aqui essa palavra, Tiago, olha essa palavra aqui, é por isso que nós precisamos ouvir a realidade da palavra, para aprender. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, olha bem, enganando vocês mesmos, seja paciente na palavra, para não ser enganado. Olha o versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha para a face de um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quando olha despercebido, passa despercebido, mas quando você guarda com perseverança, com atitude, você aprende, você é revestido, você tem um conhecimento da verdade. É por isso que eu digo, quando você olha a este entendimento, você vê diferente. Olha o que ele diz, mas o homem, versículo 25, Tiago 1, 25, ele diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, perseverar e pratica dessas leis, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, e será feliz naquilo que fez e que fizer. Naquilo que está dentro do teu coração, a verdade vos libertará, a verdade vos fará uma transformação. É por isso que eu te digo, nesta tarde maravilhosa, há um texto maravilhoso que nos traz um entendimento, aquilo que Paulo falava, aquilo que João pregou na ilha de Pátimo, trazendo o conhecimento, mas que tudo seria perfeito, como Cristo aperfeiçoado. Você será aperfeiçoado. Hoje estamos aqui, mais uma vez, na cidade de Erval Seco, trazendo para você essa novidade de vida. Amanhã queremos estar aqui novamente, à tarde, trazendo uma bênção para você. E eu gostaria de orar com você neste momento, de agradecer por essas palavras, pela presença do Senhor na nossa vida, pela presença do Soberano, aonde, meu amado,
temos a certeza da vitória, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus renova, aquilo que Deus transforma em nossos corações, fazendo nós ser um vencedor, fazendo nós ter atitude de eleito, escolhido de Deus. Muitas vezes, amado, falta o conhecimento, e o conhecimento é falta de praticar aquilo que é a verdade, a palavra, que é a espada de dois gumes, aonde nunca deixa ninguém confundido. Ao contrário, você será perto, você será perfeito, você será, olha bem, glorificado, justificado por esse Deus, aonde Ele nunca vos desamparou. Jesus falava sobre essas coisas já, lá em Mateus 24, Ele falava uma palavra. Antes de nós orar, nós vamos estar fazendo 7:24, ele já estava falando uma palavra que era verdade, porquanto quem ouve estas minhas palavras e o pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou os rios, olha bem, sopraram os ventos e deram conta daquelas casas. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce e estava firme na rocha. É por isso que nós vimos a esta palavra, meu amor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito neste momento. Um momento abençoado, um momento perfeito. Por isso eu te digo, neste momento a palavra do Senhor, ela é perfeita na nossa vida, ela é inubrante para nos ensinar, para nos fazer um vencedor. E eu quero orar com você neste momento, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha fazer a vitória neste momento na tua vida, para que o Senhor venha renovar o coração, para que o Senhor venha transformar as nossas vidas neste momento. Pai, eu te agradeço mais uma vez por este momento abençoado que o Senhor tem nos concedido estar na tua presença, Pai. Obrigado pela tua palavra, pela presença, Senhor, do teu Espírito, pelas verdadeiras palavras que transforma, que reage, que enche nossos vasos. Eu quero te agradecer neste momento, para este lado, Pai, onde estamos aqui nessa cidade de Val Seco, levando esta palavra à cidade de Seberi, essas cidades vizinhas aqui, Senhor, a cidade de Uruguaiana, nossos amados que estão reunidos ali, Senhor, a irmã Vânia, a irmã Virgínia, a irmã Leila, Senhor, ali está, Senhor, aquele povo que está sempre reunido conosco. Por isso eu te apresento agora, para a honra e glória do teu nome, e que o Senhor continue conosco, nos abençoando, e até amanhã, onde novamente queremos estar com essa live, te louvando e bendizendo o teu nome. Amém e amém.